Oi. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. As meninas já deram o aval, podemos iniciar. E vamos iniciar com a leitura do Salmo 33. Do versículo 1 até o 15. Este salmo que diz o louvor ao Criador e Preservador. Exultai com júbilo o Senhor, os retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai com cântico no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o teu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém? Então, vou tirar só um minutinho. Esse salmo, ele nos chama para louvar a sua criação. Nós vemos aqui o quanto que Deus, a bondade dele é enorme, que criou todo esse universo, toda essa imensidão, céu, terra, mar. E é só olhar para toda essa criação que enxergamos a bondade e o grande amor de Deus. Então, Deus nos convida para louvá-lo na tua grandeza. E como diz aqui no versículo 12, feliz a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, somos esse povo escolhido por Deus, e que possamos prestar essa adoração verdadeira, esse louvor ao Todo-Poderoso que criou o universo, o céu, a terra, nos criou, nos formou, que nos conhece mais do que nós mesmos. E esse grandioso Deus, nós estamos aqui pela manhã para louvá-lo, a tua grandeza. Então, é muito bom nós levantarmos pela manhã e ter esse privilégio de estar diante do Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Vamos fazer uma oração neste momento de louvor e agradecimento? Eu vou estar orando, tá? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua criação, pelo teu amor, pelos teus cuidados, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, por esse dia que o Senhor preparou para
que estivéssemos aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mostrado os teus cuidados em todas as coisas em nossa vida, na nossa nação, e pedimos também que o Senhor continue cuidando desta nação, dos nossos líderes, que possamos ter líderes que façam a justiça para o teu povo, Senhor. E te agradecemos por esse momento que vamos abrir a tua palavra, que vamos continuar a estudar a tua palavra. Usa, Senhor, os teus filhos que vão estar trazendo a tua mensagem em cada sala. Fala conosco e que o teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente para que possamos entender como tu queres a tua palavra. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Neste momento, as salas já podem se dividir, que a gente já está assim, o horário já é um pouquinho apertado. E o pastor está com a palavra dos adultos, os jovens e os adolescentes podem se dividirem. Ai, Deus. Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, a carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aí no capítulo de número 4. Semana passada nós começamos esse capítulo, né? Falando a respeito dos 2 primeiros versículos, quando nós colocamos, aqui fizemos aí a explicação a respeito de nós como crentes, né, do cristão. Aqui Paulo se referindo aos pregadores, né, e nós enfatizamos na nossa aula passada que essa questão de pregadores, eu creio que não é só para pastores, presbíteros, diáconos, mas enfim, todos os crentes que têm o objetivo de pregar a palavra de Deus, né? E nós trabalhamos então, Paulo falando que nós somos despenseiros e mordomos da palavra de Deus. Falamos a respeito de como tratar com isso, né? A questão de sermos aqueles que tomamos conta daquilo que Deus nos coloca, né? De que nós não podemos alterar em nada a palavra de Deus dentro daquilo que Ele nos põe, e que nós devemos servi-la como os dispenseiros e mordomos fiéis, com fidelidade àquilo que Deus tem colocado para nós como objetivo, né, da pregação da palavra. Vamos orar mais uma vez antes de nós começarmos. Amado Deus, nós lhe damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez, Senhor, presencialmente. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão, ó Pai. Aqueles que porventura não vieram, o Senhor conhece o motivo de cada um, ó Pai. Alguns não podem ainda. Os que podem, então, têm os seus motivos particulares. O Senhor esteja, ó Pai, abençoando-os da mesma forma que o Senhor nos abençoa aqui na presença na Tua casa, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, agora que nós iremos trabalhar mais um pouco da Tua palavra na carta de Paulo aos Coríntios, e que o discernimento venha do Senhor, ó Pai, para que nós possamos colocar em prática, ó Deus, aquilo que nós estamos estudando, ó Pai, que não fique somente no campo das ideias, mas que seja algo que seja trabalhado dia a dia na nossa vida, ó Pai, como dispenseiros do Senhor, como mordomos da Tua palavra, como o Seu texto nos diz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, agora Paulo, dando continuidade aqui no versículo de número 3, ele diz assim: todavia a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Né? E o versículo 4 ele diz: porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Né? Então agora o apóstolo Paulo vai começar a falar a respeito de que o dispenseiro, nós como pregadores da palavra, aqueles que levam a palavra de Deus, eles estão expostos ao julgamento. E é interessante que a gente vê muito isso, né? As pessoas levantando julgamentos a respeito daqueles que estão pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que o ministro, na qualidade de mordomo, passa por 3 crivos de julgamento. 3 tipos de julgamento que o apóstolo Paulo coloca aqui. Julgamento dos homens, está aí no versículo 4, no versículo 3, a parte A, o próprio julgamento, seu próprio julgamento, e o julgamento de Deus. Né? Mas interessante que ele vai enfatizar que o que mais tem efeito na vida do dispenseiro e do mordomo é exatamente o julgamento de Deus. Quando ele diz a respeito do julgamento de homens, que ele diz: todavia a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque o julgamento dos homens ele não é tão importante. Porque, na realidade, quando nós falamos a respeito de sermos dispenseiros e também mordomos do Senhor, nós não estamos trabalhando para homens. Nós estamos trabalhando para Deus. Então, o julgamento que vem dos homens não é um julgamento tão importante na visão do apóstolo Paulo. Né? Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens ou procurasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Você pode conferir isso depois lá em Gálatas 1:10, Paulo vai falar sobre isso. E o grande projeto do ministro de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. E é interessante quando ele diz isso, meus irmãos, porque muitas vezes quando você trata a palavra de Deus com fidelidade, como o apóstolo Paulo está nos exortando aqui com mordomos e dispenseiros fiéis, muitas vezes você é criticado, porque a verdade ela dói. A palavra de Deus ela incomoda. Né? Então, muitas vezes os homens olham para você com um olhar de julgamento. Às vezes olhando para a figura da pessoa, né? E vendo que como é um ser humano, tem os seus defeitos, fica colocando ali, fazendo alguns julgamentos pessoais. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Que ele diz: muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a si mesmo. Né? Então, o apóstolo Paulo nos mostrando que o julgamento humano é algo que deve ser, de certa forma, descartado. Né? Não deve ser algo que nos desmotive a sermos os verdadeiros mordomos e verdadeiros dispenseiros. Ele também fala a respeito do julgamento da consciência. Né? Como nós já trabalhamos aqui desde o início da carta, a gente tem dito que a igreja de Coríntios era uma igreja elitizada no sentido de ser uma igreja que era recheada de filósofos. Né? O pessoal gostava muito de filosofia por serem gregos e romanos, que faziam parte ali. Então eles tinham muito gosto pela filosofia. Então tinha lá os filósofos, os principais filósofos daquela época, né? que eram ressaltados naquela época. Platão e Sêneca, por exemplo, consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. A filosofia dizia que a própria consciência é aquele que é o juiz maior dentro do ser humano. Ele pode não dar muita ênfase ao julgamento do próximo, mas o julgamento da consciência, na visão filosófica, era o juiz máximo do homem. Né? E para Paulo, apenas Deus pode ser esse juiz máximo. Né? Tanto que ele vai dizer aqui que, pois quem me julga é o Senhor. Né? O apóstolo Paulo, então ele continua dizendo: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Paulo está dizendo aqui que os gregos e os romanos estavam errados quanto a essa matéria da nossa consciência ser o julgamento. Né? Esses filósofos citados aqui com certeza estavam equivocados com respeito ao julgamento da consciência. Né?
porque o nosso supremo juiz, o nosso supremo, aquele que nos julga, na realidade não é a nossa consciência. A consciência nos ajuda, de repente, a nós nos colocarmos algumas coisas que podem ser mudadas, mas não ser o nosso maior julgamento em relação à palavra de Deus, né? Nós não podemos ser aprovados pela nossa consciência, né? Porque muitas vezes nós podemos até ser aprovados pela nossa consciência, porém nós podemos ser reprovados por Deus, né? Dentro da nossa consciência está tudo muito bem, obrigado. Porém, o julgamento vindo de Deus é o julgamento perfeito. O julgamento vindo pela nossa consciência nem sempre é confiável. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui falando que nós não devemos dar ouvidos aos julgamentos humanos e também nem pouco menos pelo nosso próprio julgamento, né? O julgamento de Deus, Paulo conclui dizendo: pois quem me julga é o Senhor, porque é que o julgamento de Deus é o julgamento perfeito, porque Deus é o único que conhece todas as circunstâncias e todas as motivações. Quando nós falamos a respeito de pregar a palavra, o desejo do nosso coração em passar aquilo com fidelidade e buscar realmente ser um mordomo e um dispenseiro fiel de Cristo, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa consciência, né? Então, por isso que Paulo ele diz que, na realidade, o julgamento de Deus é o julgamento final e perfeito, né? Paulo também vai tratar ainda nesse capítulo, falando que a igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros apressadamente. Versículos números 5 e 6. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. E ele diz no versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro, né? Ele fala então que a igreja precisa ter cuidado para julgar os ministros de forma apressada, né? E ele coloca aqui 3 formas, né? 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Paulo deixa implícito aqui no seu texto. A primeira delas, julgar na hora errada. A segunda, julgar pelo critério errado. E a terceira, pelo motivo errado, né? E o que vem a ser julgar os servos de Deus em tempo errado, né? O apóstolo Paulo vai dizer que é errado julgar os servos de Deus fora do tempo ou antecipadamente. Paulo diz que somente na segunda vinda de Cristo que terá o julgamento final e completo. Aqui é bom a gente abrir um parênteses, porque quando a gente fala a respeito de julgar no tempo errado, às vezes a gente, pela nossa própria consciência, a gente tem o costume de julgar as pessoas, né? Levantando alguns erros ou algumas coisas que a pessoa que está ali levando a palavra de Deus, às vezes tentando fazer um paralelo do que... Isso é um paralelo que, cada vez mais que a gente procura estudar a palavra de Deus, a gente se torna mais crítico, né? Então, às vezes você procura fazer um paralelo à pregação que está sendo feita e a vida como a pessoa leva, a vida que a pessoa leva. Não deixa de ser um paralelo interessante, porque muitas vezes nós falamos mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo que o tempo, não é o tempo ainda de se julgar esse tipo de coisa, né? Porque ele diz aqui que todas as coisas que são encobertas virão a ser manifestas, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o tempo certo de se julgar, na realidade, nem somos nós que vamos julgar, como ele disse anteriormente, é o próprio Deus, é o tempo da segunda vinda de Cristo. É o tempo quando Jesus voltar, Deus vai abrir lá o livro e colocar todas as coisas a serem julgadas. Ali será o tempo certo de ser julgado, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o tempo certo, né, somente na segunda vinda de Cristo, que é o tempo do julgamento final e completo. Somente Deus pode julgar
e conhecer o coração. Só ele vê o coração. Você pode conferir isso lá em 1 Samuel, versículo 16, 7, né? Quando Deus tinha mandado o profeta até a casa de Jessé para escolher um dos seus filhos para ser o rei de Israel. E Jessé começa a olhar com os olhos, olhar com a sua avaliação, e Deus então vira para ele e fala assim: olha, você não pensa como eu, você julga pelo que você está vendo, eu conheço o coração. Então, às vezes nós temos esse costume de tentar julgar a pessoa pelo que ela está fazendo, mas nós não conhecemos o coração da pessoa. Nós não sabemos o que está passando no coração dela, mas Deus sim. Deus sabe de todas as coisas. E ele conhece o coração e não somente a aparência, né? Então Paulo está combatendo aqui a ideia de exercermos juízo e julgamento precipitado dentro da igreja. Segunda coisa, o cuidado da igreja precisa ter de não julgar os servos de Deus pelo critério errado, né? Os crentes da igreja de Corinto, eles estavam aqui julgando os seus pregadores, né? Lembrando aqui, meus irmãos, que a gente está falando sobre esse julgamento, porque a gente viu lá no começo que uns falavam que era de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, né? Outros eram de Cristo. Então, é por isso que Paulo fala a respeito dessa questão do critério de julgamento e do perigo do julgamento, né? Os crentes de Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos provenientes da sabedoria humana, visto que eles estavam sempre muito ligados lá à questão da filosofia, né? Então uns diziam ser de Paulo pelo fato de ele ter sido fundador da igreja, outros de Apolo por ele ser um grande e eloquente pregador, e ainda outros de Cefas por eles serem judeus, prosélitos e gostavam do rigor da lei judia, né? Então ele está colocando, o critério é errado, vocês estão julgando, vocês estão se baseando no que o pregador, a avaliação de vocês em relação ao pregador está sendo ponderada por coisas erradas, né? Paulo é melhor porque ele foi o fundador da igreja? Será que ele é o melhor porque ele foi o fundador da igreja? De repente o ministério dele era esse, né? Apolo foi melhor por ser um ótimo orador, eloquente? Eu gosto muito de ouvir boas pregações com pessoas, como se diz, que tem uma boa retórica, muito bom, né? A gente ouvia, tem coisa que enche os nossos ouvidos, né? Parece que a pregação fica muito melhor. Porém, será que é essa avaliação que a igreja, é isso que Paulo está dizendo, é essa avaliação que a igreja deve dar quando ela ouve a palavra de Deus? É a eloquência de quem está falando? Não que Apolo não fosse um instrumento de Deus com a sua eloquência para falar, mas o critério em que estavam sendo avaliados. E lembrando, eu ia até pegar um livrinho que eu tenho aí para mostrar para vocês, né? Que acho que foi o Augusto Nicodemos que escreveu, se eu não me engano, que é uma igreja complicada, que chama, não sei se vocês já leram. Um livrinho fininho, bom de ler, quem quiser emprestar, eu posso emprestar aí, mas ele fala exatamente de Coríntios, né? Uma igreja complicada, porque é o que estava acontecendo ali. O contexto dessa carta aos Coríntios era o problema que a igreja estava passando. Então havia lá as pessoas que faziam o seu julgamento pela forma como eles olhavam as pessoas, né? Então Paulo era o melhor por ser o fundador da igreja, Apolo por ele ser um grande e eloquente pregador, e ainda outros Cefas porque ele, como judeu, ele era mais tradicional. Então pessoas que ficam olhando o tradicionalismo, pessoas que ficam olhando a eloquência da pessoa, e pessoas que ficam olhando, de repente, o título daquela pessoa, né? O pregador hoje vai ser tivemos aqui a semana passada um missionário, né? Uma pregação muito boa, que tem a experiência do campo. Então se hoje é um missionário que vai falar, então vamos lá, porque hoje é um missionário que vai falar. Ou então não, hoje é o fulano de tal, o cara tem uma retórica fantástica. Muito bom ouvir uma retórica fantástica. Ou então vamos lá, não, hoje o culto vai ser mais tradicional, vai ser um cara mais tradicional que vai falar, e eu sou mais tradicional. Veja que o critério de avaliação dessa igreja era um critério equivocado, né? Os coríntios julgaram Paulo, Apolo e Pedro, na realidade por suas preferências, e uma palavra que eu acho que muitas vezes nós entendemos da forma errada: preconceito. Como a gente vê de forma negativa a palavra preconceito, né? Mas o que é um preconceito? Como a própria palavra diz, é você ter um conceito anterior àquilo que está acontecendo, né? Um pré, ou seja, antes daquilo você já tinha um conceito formado
Então, os coríntios estavam ali julgando os seus pregadores pelo seu preconceito e por suas preferências. É errado nós termos preferências? Não é errado. Mas será que as preferências são o motivo certo do julgamento? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Podemos ter a nossa preferência. Assim como talvez você deve ter uma preferência de um livro da Bíblia para você ler em relação a outros. Porém, a palavra de Deus, ela deve ser, isso nós vimos até, acho que a aula passada, né, quando fala do dispenseiro que não deve dispensar nenhum dos alimentos que o Senhor coloca na sua dispensa, nós não podemos ficar escolhendo o livro da Bíblia para poder falar dele. Porém, nós podemos ter preferência de um e outro. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos julgar por causa dessa preferência. Não devemos julgar os pregadores ou os dispenseiros de Cristo por essa preferência. Olha o que o apóstolo Paulo diz: essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento ao outro. E o que significa aí, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com ultrapassar o que está escrito? Ou seja, se você tem que examinar alguém, limite ao ensino das Escrituras. Não fique pegando pela eloquência dele, do que ele está falando, mas o que a Escritura está dizendo em relação àquilo. Eu acho muito interessante essa exortação de Paulo à igreja, porque nós só conseguimos fazer isso como ouvintes. Vamos nos colocar agora como ouvintes, não como os dispenseiros ou os mordomos. Nós só conseguimos nos colocar nessa situação de limitar seu ensino do que as Escrituras dizem quando nós conhecemos o que a Escritura diz. É o grande problema de que muitas vezes a gente fala amém a qualquer coisa que a pessoa está falando. Ela pode ser muito eloquente, mas será que o que ela está falando eu devo dizer amém porque ela é muito eloquente? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não, se você tem que examinar, limite seu ensino das Escrituras. Se você vai julgar aquela pessoa, veja se o que ela está falando é coerente com o que a Bíblia diz. A única base de avaliação para que se deve haver algum julgamento em relação a esses dispenseiros fiéis, é exatamente a palavra de Deus e não as nossas próprias opiniões, o meu achismo. Eu acho que isso que ele disse não está condizente com aquilo que a Bíblia diz. Então vamos lá, vamos confrontar uma coisa com a outra. Então não superestime os ministros além da medida das Escrituras. Eu acho muito legal a forma como Paulo escreve, porque quando ele traz as coisas para ele, ele busca trazer essas coisas para ele, ele diz a respeito de mim mesmo, ao que ele diz no versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. O grupo de Paulo estava na realidade desprezando o grupo de Apolo, o grupo de Apolo desprezando o de Pedro, e sucessivamente. Então, o que estava acontecendo na igreja? É o que Paulo trata como pequenas facções. Aquilo que deveria estar andando tudo junto, aquilo que deveria estar falando a mesma língua, aquilo que deveria estar trabalhando dentro do mesmo propósito, estava aí havendo aquelas pequenas facções que isso estava causando um dano imenso à igreja. Então, Paulo está dizendo que essa maneira de você, de repente, estar desprezando um ou outro por conta da forma como a gente avalia as pessoas, na realidade é a maneira mais vil de se promover ou criticar quem está trabalhando com a palavra de Deus. A gente trabalha de uma forma onde a gente vai usar o critério mais baixo, vamos dizer assim, para poder criticar aquele que está à frente, aquele que está liderando, aquele que está levando a palavra de Deus, Porque sempre que eu critico alguém, estou promovendo a mim mesmo. Sempre que começo a macular a imagem do outro, estou projetando a minha imagem, e essa maneira de agir tem uma motivação errada. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Na realidade,
a ideia de Paulo aqui, ele quer dizer que nós não estamos dentro da igreja para estarmos competindo com ninguém. Não deve haver competição dentro da igreja, né? Deve haver, sim, um corrermos todos no mesmo sentido. Fazermos o mesmo trabalho, né? E não disputar de forma alguma a primazia, né? Disputando o que é mais importante. Nós não estamos disputando nada, é o que o apóstolo Paulo está nos colocando aqui. Não basta apenas a integridade na doutrina, é preciso também a fidelidade nos relacionamentos, né? Aí, a partir do versículo 7, tem uma outra divisão que Paulo faz aqui, que ele vai falar a respeito do ministro, é um espetáculo diante do mundo, né? Versículo 7 até o versículo de número 13. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinastes para que também nos viesse a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos do mundo, tanto de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nós nobres e vós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos quando perseguidos, suportamos quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Forte, né? As palavras do apóstolo Paulo aqui, falando a respeito do dispenseiro, do ministro, né? Daquele que prega a palavra de Deus. Ele chega a dizer que é o lixo da sociedade, né? Como ele diz aqui, o ministro é um espetáculo para o mundo, no versículo 9. Por que Paulo usa essa figura? Por que será que Paulo usa essa figura de espetáculo? Quantos assistiram aqui o filme Gladiador? Vocês já assistiram o filme Gladiador? Tá perdendo, Alessandra. Eu já assisti 200 vezes já. Pode assistir que é muito bom, né? Mas por que eu estou falando isso? O Império Romano, ele tinha essa ideia de, para poder divertir o povo, né, para poder chamar a atenção do povo, existia uma frase que eles diziam: basta dar ao povo pão e circo. E isso não é muito diferente dos nossos dias hoje, né? Os políticos usam muito desse subterfúgio, né? Dá pão e circo pro pessoal aí que você ganha a consciência deles, né? Então, os imperadores daquela época procuravam trazer entretenimento e diversão para o povo. Eu citei esse filme porque tem uma cena no filme que o gladiador, né, o próprio dito do nome do filme, ele está ganhando a popularidade e o imperador está perdendo a popularidade. E o que acontece? Chega uma hora que ele fecha o Coliseu para fazer lá um evento, onde esse gladiador vai estar lá, mas a primeira coisa que o imperador faz, quando começa o evento, é exatamente, ele coloca como se fosse um gladiador lá, só que vestido meio de palhaço, fazendo umas palhaçadas, e joga pão pro povo, né? Para chamar atenção, para tirar a atenção daquele que estava tendo atenção e puxar a atenção para ele, né? Então, a ideia dessa do imperador em manter a hegemonia com o seu governo, bastava dar pão e circo para o povo. E ele ia ganhar consciência, né? Trazendo entretenimento e a diversão, né? Então, na realidade, todas as cidades daquela época, praticamente, tinham lá o seu anfiteatro, que é o caso do Coliseu, que é um dos que sobreviveu até hoje, né? Com as suas ruínas, mas está lá. Então, onde se promoviam espetáculos para aquela população. E ali o governo, então, entretinha o povo, apresentando os espetáculos nesse lugar. E o apóstolo Paulo, ele faz essa ligação de que nós somos
colocados aí como espetáculos para o povo, porque o povo, de certa forma, olha para o pregador buscando alguma coisa que chame a atenção dele. Algo que chame a atenção. Né? O apóstolo Paulo diz assim: vejamos, porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, no sentido de que estamos ali fazendo um espetáculo, tanto que a palavra que ele usa para espetáculo aqui é a palavra teatron, que tem muito a ver com a nossa origem da nossa palavra teatro. Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo, e o que a sua vida se desenrola num palco e numa arena de morte. Né? Ao mesmo tempo que nós estamos ali tentando entreter o povo, nós somos aqueles que iremos morrer no final. Nós somos aqueles que iremos perder a vida. Lembra que a semana passada eu fiz aquela comparação com a galera lá, com a galeia, né? O último depois de ninguém. Né? O que Paulo está querendo dizer aqui é que os ministros que estão à frente, eles não estão no pódio para aplauso dos homens, mas na realidade estão na arena para entregar a palavra, entregar aquilo que deve ser entregue e se entregar à própria morte. Tanto que o apóstolo Paulo afirma, né, que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então, Paulo usa a ilustração para a humilhação e a indignidade a qual os apóstolos são sujeitados. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seu servo a fim de demonstrar seu poder e sua força. Paulo faz 4 contrastes para revelar a sua ironia com a igreja de Corinto. Né? Ele usa uma ironia aqui do versículo 7 ao versículo 9, nós não vamos ler novamente para não nos estendermos demais, mas reis e prisioneiros, né? Ele diz: visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Né? Paulo diz para eles: vocês estão fartos e ricos demais. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, né? Que na realidade era uma igreja satisfeita com a sua espiritualidade. Pensavam que tinham tudo, estavam cheios de vanglória, tinham um alto conceito de si mesmo. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Mas Paulo está afirmando aqui que aquilo que eles têm é o que você recebeu. Pois quem é que te faz sobressair? Quem tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que vos vangloria como se não tivesse recebido? O que Paulo está querendo dizer à igreja aqui, e isso abrange as igrejas do dia de hoje, é que não há margem para vaidade no ministro. Não há margem para vaidade, né? E nem para orgulho espiritual. Se na realidade alguma coisa foi recebida, é porque foi Deus que deu. Vem de Deus. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso, isso não é seu. Ele meio que quebrando aí o ego, né, daqueles que estão à frente, né? No sentido de lembrando: olha, vocês são como um espetáculo, mas na realidade, no final vocês vão ser entregues à morte. Então não puxa aquela vanglória para você não, que não vai dar certo esse negócio. Na realidade, podemos dizer que ele está dizendo que os méritos ali não são nossos, são nossos, não são dos que estão à frente. Não é devido à sua inteligência. Então, se você se vangloria, o mérito não é seu. Eu gosto muito da sacada do apóstolo Paulo, a forma como ele... Eu acho que muitas vezes eu vejo Paulo como meio sarcástico até na forma como ele fala, né? A forma como ele mostra como o negócio está acontecendo, ele vai meio que adulando, depois ele dá a burdoada. Vocês estão com tanta vanglória aí com fulano, falando até dele mesmo, né? De Paulo, Apolo, Pedro. Por que vocês estão com tanta vanglória com esses caras aí? Na realidade, tudo que eles têm, se Paulo é aquele que tinha o ministério de missões na alma, plantador de igreja, a vanglória não é para ele, é para o próprio Deus. Foi Deus quem deu isso para ele. Se Apolo era aquele que tinha lá a sua eloquência no falar, a vanglória não é para ele, a vanglória é para Deus. Se
Pedro tinha aquela questão do tradicionalismo tão junto com ele, e isso chegava a encher os olhos das pessoas, isso não é para a glória dele, é para a glória de Deus. A vanglória é para ele, para Deus e não para Pedro, né? E aí, falando nessa questão do reis e escravos, né? Existem alguns princípios dessa metáfora, né? Se nós estamos sendo abençoados, outros estão sendo esbofeteados. Se nós estamos sendo esbofeteados, isso vai abençoar outras pessoas. Todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e prisioneiros sentenciados à morte. Somos tanto reis quanto escravos. Somos ricos em Cristo e desprezados no mundo. Jamais alcançaremos a bem-aventurança plena aqui. Ainda somos humanos, ainda estamos no mundo, ainda somos mortais, ainda estamos expostos ao pecado e o mundo estamos expostos ao pecado, ao mundo e ao diabo. Ele também usa uma outra metáfora que ele fala que sábios e loucos, né? Olha o que ele diz. O apóstolo diz: nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios por causa de Cristo. O versículo 10, a parte B aí. Paulo usa uma linguagem de ironia. Eu falando que Paulo é um pouco sarcástico, ele usa uma palavra de ironia, uma linguagem de ironia. Pois todos são considerados um louco, pelo fato de ter deixado o judaísmo e o rabinado, uma carreira promissora de vantagens, com muito dinheiro e sucesso, com muita projeção, para se tornar um andarilho, um itinerante que não tinha morada certa, né? Não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Ele está falando: vocês se acham sábios? Veja que estão abandonando toda a vanglória que existe aí no rabinado, como é que eu coloco aqui, né? Ou no judaísmo, abandonando uma carreira de sucesso para viver aí como alguém que passa fome, sente frio, né? Ele vai falar também: ninguém se engane a si mesmo, e se alguém entre vós se tem por sábio, nesse século faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso aí a gente vê um pouquinho antes, lá no capítulo 3, verso 18 e 19. O caminho para se tornar espiritualmente sábio é tornar-se tolo aos olhos do mundo. O mártir do cristianismo, né, que era um teólogo aí, Jim Elliot, diz o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Houve um momento em que Paulo confiou na sua força, mas depois que Cristo o salvou, ele passou a gloriar-se apenas na sua fraqueza. Tanto que ele vai na sequência seguinte falar a respeito de ser fracos e fortes, né? Ele diz: nós fracos e vós fortes. Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros, mas aos olhos do mundo, eles são os últimos. A igreja de Corinto se considerava forte, poderosa, e Paulo chegou a dizer que teve um tempo em sua vida em que ele se achava forte e poderoso. Vê como que essas coisas vão enchendo o ego. O próprio apóstolo Paulo chegou um momento que ele se achava forte. Até que ele teve um encontro com Cristo e ele viu que realmente de fortaleza ele não tinha nada. E de fato era forte, né? Aos olhos humanos. Tinha aí o poder de poder tirar as pessoas de dentro da igreja, de perseguir a própria igreja de Cristo. Aí quando se encontra com Jesus, ele vê que a sua fortaleza não era nada, né? E nesse sentido, os coríntios estavam cheios de orgulho por causa da sua espiritualidade, mas isso era fraqueza aos olhos de Deus. Não há poder onde Deus não recebe a glória. Veja como é perigoso, né, essa questão da vanglória dentro da igreja. Eles se achavam a igreja. Nossa, esse tempo está voando demais. Eles se achavam a igreja, porém, aos olhos de Deus faltava muita coisa. Ao ponto de esses homens que se viam como intelectuais, que estavam ali à frente e fazendo lá os seus partidos, né? Eu sou de um, eu sou de outro. Chega um momento que Paulo dá um tapa na cara deles com luva de pelica, né? E até mesmo essa exortação tão incisa, né? No sentido de: olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, porque o negócio está errado. E ele também vai falar de honrados e desprezados, né? Versículo 10 até o versículo 13.
parte C do versículo 10 até a 13. Os crentes de Corinto queriam glória vinda dos homens. Eles se consideravam importantes por estarem associados a homens famosos. Mas Paulo lhe diz que os apóstolos não são nobres, mas desprezados. Os crentes de Corinto ficavam tão empavonados, dizendo: nós somos de Paulo, ou nós somos do grupo de Apolo, ou nós somos importantes por pertencer ao grupo de Pedro. Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes por pertencermos ao grupo de homens famosos. Os apóstolos não são famosos, diz Paulo, os apóstolos são desprezados. Sem falar que corremos o risco de, quando nos achamos que somos importantes por fazer parte de um grupo de alguém famoso, de cairmos, né? Porque muitas vezes Deus permite que pessoas cheguem lá no topo da igreja, sejam o cara dentro da igreja, e depois o tombo é muito feio. E com o tombo, não é o caso aqui do apóstolo Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Mas trazendo para os nossos dias, contextualizando quando nós vivemos, a gente vê grandes líderes aí que subiram, e quando chegaram lá e acharam que a igreja só funciona por causa deles, aí veio o tombo. E com o tombo muita gente cai junto, né? Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está nos passando aqui, né? Achamos que somos honrados, mas na realidade nós somos desprezados, né? Os apóstolos não são famosos, os apóstolos são desprezados. Vós nobres e nós desprezíveis. Ele diz que os apóstolos enfrentam privações. Sofremos fome, sede, nudez. Eu acho muito legal quando ele fala a respeito dessas coisas. Eu acho que esses pseudo-apóstolos de hoje em dia, né? As pessoas que se dizem apóstolos, que se autodenominam apóstolos, será que eles lembram disso? Que o apóstolo passa fome, que o apóstolo passa sede, que o apóstolo passa nudez, né? E até como diz o nosso irmão Robson, né? Ele costuma sempre ser enfático quando fala de apóstolo. Fala, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então, será que as pessoas que ficam se ensoberbecendo aqui por causa da palavra de Deus, os pregadores responsáveis aí pela palavra de Deus, eles pensam nessa situação, né? Do que realmente os apóstolos passavam, né? Como o apóstolo Paulo diz, somos, né, caluniados, procuramos conciliação, e até agora temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, escória de todos, né? Na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo que os homens, de Coríntios, né, os crentes de Coríntios, não colocarem os seus holofotes em cima dos homens, porque assim como homens trataram Jesus, né, o Filho de Deus, prenderam, cuspiram, levaram para a cruz, assim também tratarão seus apóstolos. Não pode ser diferente, né? Se o mestre foi tratado daquela forma, como é que nós, como apóstolos, vamos ser tratados diferente? Nós, como responsáveis aí pela pregação do Evangelho, né? E uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, né? As nossas vidas como pregadores da palavra está sendo observada por homens, né? A gente vê hoje a perseguição que a igreja sofre, né? Alguns lugares aí onde as pessoas são realmente martirizadas por causa do evangelho. Então, o que adianta nós colocarmos os holofotes em cima dos homens? O que Paulo está dizendo? O que adianta nós enchermos tanta bola de tanta gente nesse sentido, né? Sendo que a glória de tudo isso é para Deus, e nós, visto pela sociedade, visto pelo mundo, nós somos o lixo, a escória da sociedade, né? Nós somos jogados nas arenas para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. Fazendo uma ligação aí com essa questão do pão e circo lá do tempo dos gregos e dos romanos, né? Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Coríntios, como eu disse, ela trata a respeito de uma igreja complicada, e às vezes a gente para olhar e a gente fica pensando que será que isso tem a ver com o nosso dia de hoje? A gente está estudando uma carta que a gente fica pensando até onde isso abrange o nosso dia a dia, até onde isso é importante para nós, pensando nos dias de hoje, até onde isso nós podemos levar em prática, e não só levar em prática, colocar em prática, né? Levar em conta e colocar em prática. Isso que o apóstolo Paulo está tratando com os coríntios lá atrás.
O que nós podemos tirar quando fala a respeito de pregadores responsáveis de Deus? Paulo está mostrando aqui exatamente o que João Batista vai falar lá: convém que ele cresça e eu diminua. Às vezes nós, olhando para esse texto, eu fico imaginando que às vezes, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de nós como dispenseiros e como ministros da palavra, eu fico pensando que muitas vezes nós nos achamos numa posição, num patamar acima de algumas pessoas que não estão na mesma condição que nós. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente deve olhar para essa questão de sermos vistos como ministros e dispenseiros como algo que é um privilégio para nós, mas que nós não devemos levar a glória de nada disso. Nós devemos dar a glória a Deus, né, e nos colocar nessa situação de que nós estamos aqui para poder exatamente atender aquilo que o Mestre, aquilo que o Senhor manda que nós façamos, né? Não sei se vocês perceberam quando a gente começa a estudar a carta de Coríntios, mas em alguns momentos Paulo dá alguns elogios, mas de vez em quando ele vem com umas burdoadas feias, né? Você veja que, se você na sua Bíblia aí, provavelmente, se você está com a Bíblia revista e corrigida, a partir do versículo 6, lá em cima tem um subtítulo que diz: é uma reprovação severa, quando Paulo está falando aí a respeito do que nós tratamos hoje, né? A forma como se coloca os holofotes, né, sobre as pessoas, deixando de lado a essência do que tem que ser feito, mas pensando aí na eloquência da pessoa, olhando para o ministro, ou para o pregador, ou para o dispenseiro, ou para o mordomo, use aí a palavra que você quiser, mas tirando o foco do que tem que ser feito e colocando o foco exatamente em cima das pessoas. E a semana que vem nós vamos começar a tratar aí a partir do versículo de número 14, que a gente vai ver agora. É interessante, né? Depois de Paulo ter dado essa burdoada, eu até estava comentando com a Cristiane sobre esse texto, eu falo agora, Paulo bateu, agora ele vai assoprar. Porque ele diz assim, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21, que a gente vai deixar aí para a semana que vem, a gente vai ver que Paulo fala de um ministro que é um pai amoroso, né? Ele usa aí uma figura de um pai que precisa exercer doçura e temor. Mas hoje a gente fica por aqui, porque se já tinha 10 minutos, provavelmente já acabou, né, Janete? Então a gente fica aqui até o versículo de número 13, e a semana que vem, então, a gente dá continuidade, e se Deus permitir, a gente termina esse capítulo, né, que fala aí a respeito dos ministros como dispenseiros do Senhor aí, como nós, os pregadores da palavra, como aqueles que têm algumas responsabilidades muito grandes em relação à palavra de Deus. E veja que o capítulo de número 5 depois vai começar a falar sobre uma coisa muito séria, né? A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então veja que o texto que nós escolhemos estudar, essa carta, é uma carta que traz bastante reflexão, bastante repreensão, bastante exortação, porque a igreja de vez em quando precisa disso, né? Então, como nós dissemos aí, não podemos escolher ficar separando o que nós vamos estudar na escola dominical, porque toda palavra ela é preciosa. Então a exortação, o chamar a atenção da igreja muitas vezes é primordial, ok? Então eu passo aí a palavra para a Janete, que provavelmente ela vai chamar as outras salas, né, para fazer o encerramento. Obrigado pela atenção de você e de vocês aí que estão nos assistindo. Deus os abençoe. Tem algum aviso, pastor? Bom, eu vou tirar aqui para poder a voz sair melhor.
Eu queria só confirmar, hoje é a ceia, pastor? Então, um dos avisos que nós teremos a ceia hoje à noite, das 19 às 20, e as salas estão já ainda não retornaram. Enquanto isso, vamos cantar, estamos em poucas vozes, mas vamos cantar o hino 178, que é um hino que fala da excelência, é a excelência do amor. Aí é o tempo das salas retornar e a gente... Vamos ficar em pé. As meninas, as nossas levitas, podem puxar o cântico. Qual adorno da vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigna, é paciente, não se torna maldizente, nem se torna maldizente, nem se ufana esse amor. Com suspeitas não se alcança vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Vamos cantar até essas duas, porque agora estamos com poucas vozes. Vamos passar para os avisos dos aniversariantes. No dia 12, vamos orar, né, e ligar mensagem para os irmãos dessa semana. Ontem tivemos o nosso irmão Robson, né, que os irmãos viram no boletim, foi o aniversário do nosso irmão Robson, ontem, dia 12. E também no dia 14, também faz aniversário a nossa irmã Hernanda, que ela não está conosco, mas é nossa irmã em Cristo. Nossa irmã Hernanda, que esteve conosco aqui por algum tempo. E também amanhã, dia 14, faz aniversário de casamento o nosso pastor Roberto e a Cristiane. Tem aniversário de casamento amanhã. Também no dia 15/9, aniversário de casamento da Janete e do Ronaldo. 30 anos de casamento, de 30 aninhos. E também no dia 17/9, o nosso irmão José Gregoriano faz aniversário. E no dia 18/9, nossa irmã Janete também faz aniversário. E no dia 19/9, o nosso irmão Davidson, que é o esposo da nossa irmã Hernanda, que também é o casal que esteve conosco,
e está em outra igreja, mas é nosso irmão também, né? Dia 19 também está aniversariando. E, bom, são esses os avisos, né? A ceia, já falei que hoje tem a nossa ceia. E nas sextas-feiras está tendo culto de oração através do Meet, do aplicativo, às 20 horas. Os irmãos têm acompanhado, então continua. Também das mulheres, a gente está fazendo orações nas terças-feiras pela manhã, às 7 da manhã. Oração das mulheres, mas não impede. Os homens também, quem quiser, estão convidados a orar conosco. Tá? Muito obrigado, tenham um bom domingo e a paz para todos.